Oi, gente, tudo bem? Aqui é a Carol e já tô na nossa segunda aula. Tô muito feliz, gente. Obrigada pela audiência no primeiro vídeo. E agora eu vou falar aqui no quadro, tá? Anotadinho o que eu vou falar pra vocês nessa aula. O que é uma substância? O que é uma substância pura? O que é uma mistura homogênea e uma mistura heterogênea? O que são fases e o que é um sistema? Então, gente, vamos começar. Toda substância tem um conjunto de características e propriedades que fazem ser quem ela é. Igual, por exemplo, você sabe que sua mãe é sua mãe porque ela tem o cabelo, a pele, o formato do rosto, os olhos. Você sabe que aquele seu amigo é seu amigo por causa da voz, dos olhos, do jeito de vestir, do jeito de andar. Então, assim, todas as substâncias têm essas características. Então, aqui definindo certinho, a definição correta é: substância é uma porção de matéria que tem propriedades bem definidas e que lhes são características. As propriedades, elas são ditas como o odor, a densidade, a cor, o sabor, temperatura de fusão, temperatura de ebulição também. E a substância pura é, igual eu já falei, a substância água pura é aquela que a gente usa em laboratório. O sal puro que a gente compra como reagente para um laboratório, um açúcar puro que vai usar para um laboratório, um ácido forte, uma base forte, substâncias puras que a gente usa em laboratório, ok? Deu para entender direitinho o que é uma substância? Show de bola? Então agora eu vou falar um pouquinho do que acontece quando a gente tem uma mistura de substâncias. É isso que a gente tem, mistura. Quando a gente pega, por exemplo, essa água aqui, mistura o sal. Vou misturar um pouquinho aqui de sal. Não tô medindo quanto que eu pus, gente. $10-0 pro negócio. Ó, vou misturar aqui. Gente, linguagem de laboratório a gente chama misturar de homogeneizar. Vamos homogeneizar, homogeneizou. Ainda não. Ah, show de bola. Agora homogeneizou tudo. Beleza. Gente, aqui, tá vendo que não tem nada, dica de nada de sal? Tá tudo limpozinho? Quer dizer que a água dissolveu o sal. Eu dissolvi o sal na água. E o que acontece? Se a gente pegar esse sal, essa água com sal, ela vai ter propriedades diferentes da água pura, ou seja, a densidade dessa água aqui agora não é mais 1 grama por centímetro cúbico. O ponto de fusão e o ponto de ebulição dela não são mais 0 e 100 graus Celsius, eles vão variar. O fato do sal ter sido misturado aqui quer dizer que as propriedades dessa água vão se distanciar das propriedades da água pura. Tudo bem? Tá dando pra entender, gente? Então, assim, essa água aqui, como agora tem o sal misturado nela, a densidade vai ser um pouquinho maior do que 1. Eu não sei quanto que eu pus, então, assim, eu sei que vai ser um pouco maior do que 1. O ponto de fusão já foi estudado que o sal diminui o ponto de fusão. Então, essa água aqui vai congelar abaixo de 0 graus Celsius e vai entrar em ebulição acima de 100 graus Celsius. Isso acontece quando a gente vai misturar o sal na água. Outra substância que a gente pode misturar na água é o açúcar. O açúcar também. E você vê que quando a gente mistura, né? Não sei se vocês já fizeram soro caseiro, que é água com sal e açúcar. Quando você mistura, você não tem mais nada, você não vê mais nada. Quando a gente chama de dissolver, quando dissolve tudo, a gente tem uma solução. O que é uma solução? Solução é uma mistura homogênea. O que é essa mistura homogênea? Que em qualquer dos pontos dessa solução, ela vai ter as mesmas propriedades. Ou seja, se eu pegar um pouquinho de solução daqui do topo, do meio, lá de baixo, daqui do lado, um pouco mais pro meio, um pouco mais assim,
ela vai ter as mesmas características, ou seja, ela vai ter o mesmo ponto de fusão, vai ter o mesmo ponto de ebulição, vai ter a mesma densidade. Isso é uma mistura homogênea, que as propriedades da mistura são bem definidas durante toda a sua extensão. De novo, qualquer lugar que eu pegar, uma porção dessa solução, dessa mistura, eu vou ter as mesmas propriedades. É muito comum a gente ver solução aquosa. Como assim? A água está sendo utilizada como solvente, como aquele que vai dissolver o açúcar ou sal. Não sei se vocês já usaram soro fisiológico. Soro fisiológico é uma solução aquosa de sal. Tem as porcentagens diferentes de sal lá, eles têm que falar quanto de sal que eles colocaram. Mas isso aí é uma solução, é uma mistura homogênea. Vai ter as mesmas propriedades durante toda a sua extensão. Existe um outro tipo de solução que se chama solução alcoólica, que é quando você usa o álcool como solvente. Esse álcool aqui é um álcool que eu comprei numa loja de limpeza comum, não é o álcool de laboratório, nem nada. É um álcool de 54% de volume de álcool. É para vocês verem que existe algum outro tipo de solução que não é solução aquosa. Em laboratório a gente usa soluções alcoólicas para fazer limpeza de frasco, para fazer várias reações. E também em várias análises a gente usa a solução alcoólica. Aqui, ó. O álcool, ele também vai dissolver o açúcar, que é uma propriedade do álcool de poder dissolver o açúcar. Assim como a água dissolve. Agora um pouquinho mais. Que bom que eu não tô fazendo uma live. Aí pronto, o álcool demora um pouco mais para dissolver, mas o álcool também dissolve o açúcar e cria uma mistura homogênea. Igual, aqui é uma solução aquosa de sal, aqui é uma solução aquosa de açúcar. E aqui a gente tem uma solução alcoólica de açúcar. De novo, a água como solvente, o álcool como solvente. Beleza, deu para entender o que é uma mistura homogênea? Uma solução? Agora eu vou falar um pouquinho sobre misturas heterogêneas. A mistura heterogênea é quando ela tem propriedades diferentes durante a sua extensão. Aqui eu misturei água com óleo de girassol. Então, se a gente vier aqui, a água ela vai ter todas as propriedades da água. Se a gente pegar a fase do óleo de girassol, vai ter todas as propriedades do óleo de girassol. Não vai ter nada das propriedades da água. E aqui embaixo não vai ter nada das propriedades do óleo. E se a gente pegar do meio, Carol? Quando a gente pegar uma porção do meio e você olhar bem de perto, ou usar algum auxílio para ver, vai dar para ver que vai separar em duas fases também, porque os dois não se misturam. Tudo bem? Agora eu vou trazer a câmera um pouquinho mais perto para mostrar uma mistura heterogênea de sólidos, ok? Usando os sólidos que eu já estou usando aqui, o açúcar e o sal. Beleza? Então, gente, cheguei a câmera aqui mais perto. Eu coloquei o açúcar, o sal, mas como os dois são bem clarinhos, é difícil de ver, então eu coloquei o solo que eu ponho na jaulinha da minha esquilo da Mongólia. Então, aqui a gente tem o açúcar, aqui uma mistura de sal com açúcar e a areinha, solinho, da minha esquilo da Mongólia. O sal e o açúcar, se a gente vir eles de perto, mas sem estar muito misturados, dá pra ver que o açúcar é um pouquinho mais amarelinho. Confesso, vocês vão ver aqui que essa parte tá um pouco mais amarelada que o restante, porque aqui é onde está o açúcar e aqui é onde está o sal e
o solo da minha esquilo da Mongólia. Então, gente, isso é uma mistura heterogênea de sólidos. Carol, por que é heterogênea se os dois são tão misturadinhos? É heterogênea porque cada um deles, cada uma das porções que você pegar, vai aparecer que tem propriedades diferentes e as propriedades vão ser inerentes de cada uma das coisas que você pegar. Ou seja, se você colocar para fundir, o açúcar vai desintegrar a 801 graus Celsius, que é a temperatura de fusão do sal. Ok, gente? O açúcar vai queimar, vai estragar todo, vai virar todo gás carbônico. Ok? Então, deu para entender? Eu espero que sim, gente. Agora eu vou voltar a câmera para o lugar que ela estava antes. Continuar a aula. E aí, gente, deu para ver direitinho o que é a mistura heterogênea? Deu para entender a mistura heterogênea de sólidos? Mesmo que o exemplo aqui não tenha ficado muito feliz. Agora eu vou conceituar para vocês de novo, né? Eu falei o que é a substância pura, o que é a mistura, já falei o que é uma mistura homogênea, o que é uma mistura heterogênea. Lembrando que a mistura homogênea a gente chama de solução. Falar o que é fase. Então, fase é uma amostra de matéria que apresenta as mesmas propriedades em todos os seus pontos. E a fase ela pode ser uma fase contínua ou fragmentada. Meu Jesus, Carol, só tá complicando minha vida. Ô, gente, eu não tô não, aqui eu tô pra tentar descomplicar a sua vida, tá? Ó, aqui, gente, vamos falar aqui, ó. Isso aqui é uma mistura bifásica, ou seja, ela tem duas fases. Ó, ela tem a amostra de matéria que o óleo é uma amostra de matéria que apresenta as propriedades em todos os seus pontos. Então, se eu pegar o óleo aqui em qualquer dos pontos dessa fase que só tem óleo, vai ser as mesmas propriedades. E a fase que só tem água vai ser as mesmas propriedades. Mas é cada uma das fases, tem duas fases. Esse exemplo aqui, que não foi muito feliz por causa do sal e do açúcar, tem três fases. Tem o sal, o açúcar e o solo da gaiolinha da minha esquilo da Mongólia. Ó, cada um deles é uma fase, cada um deles é uma propriedade. E aqui, tá vendo que o óleo tá aqui todo e a água tá tudo? Cada uma dessas fases é contínua. Já aqui, como cada um deles tá, o sólido tá granuladinho, vamos colocar assim, tá em grãos, tá em cristais, isso a gente chama de uma fase descontínua, uma fase fragmentada, ok? Porque está em fragmentos. Show de bola? Então, cada uma das fases, a fase do sal vai ter suas propriedades, a fase do açúcar vai ter as suas propriedades, a fase do solinho, do solo, vai ter as suas outras propriedades, ok? Ô Carol, mas é só mistura que tem fase? Substância pura tem? Tem. Tem fase sim, a substância pura. E eu tô aqui de novo para usar o exemplo da água para ficar bem fácil para vocês, gente. É o melhor exemplo que tem, porque é muito fácil de ver. Aqui a gente tem gelo, água sólida, ok? E aqui a gente tem água líquida. Agora, a gente tem duas fases de uma mesma substância aqui. Cada uma está em uma fase diferente, vocês concordam? Cada uma está em um estado físico diferente e mesmo sendo a mesma substância, elas apresentam fases diferentes. Show de bola? Então vamos lá. Agora eu vou falar para vocês o que é sistema. Putz, sistema? Aqui em cima desse meu móvel tem tanto de sistema. Sistema é uma amostra que você quer estudar. Então, eu quero estudar a mistura de água com sal. Então, esse é o meu sistema. Eu quero estudar a mistura de água com óleo. Esse é o meu sistema. Eu quero estudar essa amostra malucona que a Carol fez. Esse é o meu sistema. Eu quero estudar a água com gelo. Esse é o meu sistema. A água com açúcar. O etanol com açúcar. Eu quero estudar só o sal. Esse é o meu sistema.
Eu quero estudar o que tem no meu móvel. O meu móvel é o meu sistema, então eu vou estudar todas as propriedades. Então, beleza. Nesse sistema de água com óleo, o que a gente sabe? Ó, nesse sistema a gente tem uma mistura heterogênea de 2 fases, ok? E nesse sistema, dessa mistura malucona, a gente tem um sistema de 3 fases, ok? Aqui a gente tem 2 fases e nas misturas homogêneas a gente só tem uma fase, ok? Nessas soluções a gente só tem uma fase, então elas são monofásicas. Gente, deu para entender tudo de hoje? Então, o que a gente viu? O que é uma substância pura? O que é uma mistura? Quais são os tipos de mistura? O que é uma fase? E o que é um sistema? Ficou alguma dúvida, gente? Se eu não estiver descomplicando, pode comentar, pode mandar e-mail, beleza? Se você gostou do vídeo, dá um curtir, se inscreve no canal, dá essa moral pra mim, pra poder descomplicar a química não só pra vocês, mas pros seus amigos. Então compartilha com eles também. Tudo bem? Muito obrigada, gente. Até a próxima aula.